todos vocês. Não esqueça de se inscrever no nosso canal e compartilhar, amém? Olha só. Eu irei agora colocar um hino e eu quero que você tente descobrir qual que é a história que nós vamos contar hoje. Porque hoje tem histórias lindas para você. E eu quero que você tente descobrir qual que é a história de hoje. Hoje nós vamos falar de algo muito legal. Você tá com o ouvido aí preparado? Olha só. Vou soltar aí o hino e eu quero que você escute do que nós vamos contar, ó. Pensa aí, qual que é a história? Que ainda pequenino foi escolhido para morar na casa de Deus. Mas ele não sabia que o profeta queria, que algo aconteceria. E quando foi dormir, uma voz então ouviu: Samuel, Samuel, Deus te chama lá do céu. Samuel, Samuel, ser profeta de Israel. Então, crianças, hoje nós vamos falar sobre Samuel. E eu quero que você pegue a sua Bíblia aí comigo e abre ela comigo em 1 Samuel capítulo 3. Sabe por quê? Hoje tem uma pessoa muito importante querendo falar com você. Falar comigo, tia? É. Deus quer falar com você. Deus quer falar com você. Jesus quer falar com você, criança. Ele quer falar com você. Conta-nos a Bíblia em 1 Samuel, capítulo 3, que havia um jovem, Samuel, que servia ao Senhor perante Eli. E naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara. Naqueles dias de Eli, o jovem Samuel servia o Senhor perante Eli. E naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara. As visões não eram mais frequentes. Estava acontecendo muitas coisas, crianças. As visões não eram frequentes. Deus precisava de um profeta, de alguém corajoso. E conta-nos a Bíblia, acompanha aí comigo em 1 Samuel 3. Certo dia, estava deitado no lugar de costume. Certo dia, estava Samuel deitado no lugar de costume. Ele foi deitar. E quando ele foi deitar, ele ouviu: Samuel, Samuel. E quando ele ouviu, ele rapidamente se levantou e foi até Eli e disse: Você está me chamando? E ele disse: Não, eu não estou te chamando, volte a dormir. E aí ele voltou a dormir. E mais uma vez ele escutou: Samuel, Samuel. Ele levantou rápido de novo e foi até Eli e disse: Tornou a me chamar? Samuel tornou a chamar e Eli disse: Não, não te chamei, meu filho, torna-te deitar. A palavra do Senhor nos conta, no capítulo 7, que Samuel ainda não conhecia o Senhor. Não conhecia o Senhor, tia, como assim? Samuel não tinha tido um encontro maior com Deus. Samuel ainda não tinha tido uma experiência com Deus, porque Samuel era obediente, Samuel servia no templo, Samuel cuidava, Samuel ensinava no templo. Samuel era totalmente diferente dos filhos de Eli. Samuel estava com os ouvidos preparados para ouvir Deus. Só que ele precisava de um encontro a mais, porque Deus tinha um plano na vida de Samuel. E aí ele voltou lá e ele disse para ele: Olha, não, eu não te chamei. Volte a deitar.
volte a deitar. E ele voltou a deitar. Volte a deitar. E quando ele estava deitado, crianças, quando ele estava deitado, pela terceira vez ele escuta de novo: Samuel, Samuel. E ele volta até Eli. E quando ele volta a Eli, já sei o que está acontecendo. Eu já sei. Olha, volta a deitar. E quando você ouvir novamente te chamar, você vai dizer assim: fala que o teu servo ouve. Você vai dar esta resposta: fala que o teu servo ouve. E Samuel foi se deitar. E quando Samuel foi se deitar, ele ouviu novamente. Ele ouviu novamente: Samuel, Samuel. E ele disse: fala, Senhor, que o teu servo ouve. E ali Samuel teve a primeira experiência dele com Deus. E Deus começou a revelar coisas para Samuel. Começou a dizer coisas para Samuel. E Deus fez de Samuel, criança, um profeta. Deus começou a falar com Samuel. E contou para ele coisas. Crianças, Deus deu uma ordem a Samuel. E Samuel, na manhã seguinte, se levantou e foi ajudar Eli. E ajudava Eli no sacrifício. E ele disse para Eli: eu preciso te contar o que Deus me disse. E ele começou a dizer para ele: olha, os seus filhos estão agindo errado. E por você não ter corrigido os seus filhos, por você não ter olhado para os seus filhos e visto o que eles fizeram de errado, destruirei toda a tua herança, toda a tua geração. Ele disse assim: olha, naquele dia, sitiarei contra Eli tudo quanto tenho falado com respeito à sua casa, começarei a cumprir. Porque já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque os seus filhos fizeram escravos, e ele não os repreendeu. Portanto, julgarei a casa de Eli, que nunca lhe será expiada a iniquidade, nem com sacrifício e nem com oferta de manjares. Ele disse: olha, nem com sacrifício, nem com oferta vai adiantar. Porque eu já tinha advertido ele não repreendeu os filhos. Ele não repreendeu, não corrigiu os filhos. Ei, papai, você que vai estar aí no meu canal nos ouvindo, é necessário repreender os nossos filhos, é necessário corrigir os nossos filhos. Deus te deu uma herança, e os seus filhos são heranças do Senhor. Os filhos de Eli eram filhos de Belial, mas no nome de Jesus não aceite este título para os seus filhos. Os seus filhos são cidadão do céu, são herança do Senhor. Por causa da negligência de Eli, toda uma geração foi dissipada. Se nós não nos despertarmos, uma geração vai ser dissipada. Mas eu louvo a Deus que ainda existia uma geração junto com Eli, que estava disposta a ouvir a voz do Mestre. Estava disposto a ouvir o chamado de Deus. Samuel ouviu o chamado de Deus. Ainda existe uma geração disposta a ouvir o chamado. Ainda existe uma geração que cresce com os filhos de Belial, que estuda com os filhos de Belial, mas não se mistura com os filhos de Belial. Samuel cresceu com os filhos de Eli, Samuel viveu com os filhos de Eli, mas Samuel não se corrompeu, Samuel não se contaminou com os filhos de Eli, e foi por isso que ele foi chamado. Meu amado, minha criança linda, você é
geração eleita. Samuel ouviu o chamado e eu queria que você escutasse o chamado de Deus para a sua vida. Estamos neste mundo, vivemos neste mundo, mas somos chamados para ser profeta. Fomos chamados como Samuel. Ouça a voz do Senhor. E eu quero te convidar a fazer o que Samuel fez. Samuel responde: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Eu quero saber quem está disposto a levantar as suas mãozinhas e dizer: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Fala, Senhor, que o teu servo ouve. Você está disposto a ouvir o Senhor falar com você? Você está disposto a ouvir o Senhor dizer para você o que você tem que fazer? Você está disposto a se deixar ser usado por Deus e se tornar um profeta de Israel? Você não nasceu por acaso. Samuel não nasceu por acaso. Não foi só uma simples oração de uma mãe. Deus precisava de um profeta. Ana precisava de um filho. Deus trabalha dentro das nossas necessidades. Deus trabalha além do que nós pensamos. Naquele dia, quando Ana dobrou os joelhos no templo e que Eli achou que ela estava embriagada, Deus já tinha olhado para o povo e já tinha percebido que não tinha ninguém para profetizar, que não tinha mais ninguém para usar. E ele disse: eu preciso de um profeta. E uma mãe se dobra os joelhos e se levanta e fala: Deus, eu quero um filho. E ela fala: Deus, eu quero um filho. E Deus diz: eu quero um profeta. E aí nasce Samuel, do desejo de Ana, da vontade de Deus, vira profeta e consagra Davi rei de Israel. Você é geração eleita. Deus tem um plano no seu nascimento. Quem sabe você está dizendo: eu não devia ter nascido. Ei, Deus tem um plano no seu nascimento. Você não veio a este mundo por acaso. Deus quer falar com você. É com você mesmo que se sente sozinho, triste, abandonado. Ei, Deus te trouxe a este mundo por um propósito. E é este propósito que Ele está dizendo: ei, escute o meu chamado. Eu quero falar com você. Eu quero te usar para pregar as nações. Eu quero te usar para curar vidas. Tia, mas eu sou tão pequenininho. Samuel era pequeno. Samuel era um pré-adolescente quando Deus o chamou. Ele não teve medo. Ele disse: fala, Senhor, que o teu servo ouve. E aonde estão os corajosos que irão dizer: fala, Senhor, que o teu servo ouve? Ele quer falar com você. Ele quer usar você, amém? Deus quer falar com você. Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, do mesmo jeito que Samuel teve uma experiência contigo, que esta criança que está nos ouvindo neste dia, nesta tarde, noite, tenha uma experiência com o Senhor de ouvir o Senhor chamar. Pai, ouve a oração desta criança, ouve a oração deste adolescente, deste jovem. Pai, que nós possamos, que prossigamos e continuemos em conhecer o Senhor. Quantas pessoas estão na sua casa e não te conhecem? Quantas pessoas estão dentro da tua casa, Senhor, e ainda não têm uma experiência contigo? Pai, desperta essas pessoas a entender o chamado para o reino, a entender o propósito do reino, o propósito de estarmos nesta terra e de fazermos a diferença, Pai. É o que eu clamo a Ti no nome de Jesus. Amém, 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 amém. Amém, criança. Que o Papai do Céu fale o seu coração. Creia que Ele quer falar com você. Você é chamado do Senhor. Você é amado do Senhor. Amém? Deus abençoe você. Não deixe de compartilhar, de deixar o seu like, viu? E de se inscrever no nosso canal. Amém? Beijos. Fique com Deus.